bem-vindos ao webinário Sustentabilidade Econômica. Meu nome é Amanda e, neste momento, eu dou abertura ao nosso evento que está sendo realizado pelo programa USP Sustentabilidade, o USP Sustem, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, a SGA USP e o programa Ecofalante Universidades. A atividade compõe a programação da 5ª Mostra Ecofalante USP e a Agenda 2030, fruto do Acordo de Cooperação Técnico-Educacional entre a Universidade de São Paulo, via Superintendência de Gestão Ambiental, no interesse da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e da Organização da Sociedade Civil Ecofalante. O tema do webinário de hoje é a sustentabilidade econômica, que tange o âmbito da economia circular, onde se torna necessário um olhar sistêmico e integrado sobre todos os processos e setores da sociedade. É preciso construir o entendimento holístico de que tudo ao nosso redor está interligado e de que os processos de consumo, emissões de gases do efeito estufa, o aproveitamento de produtos e materiais devem ser otimizados e considerar que as suas ações geram consequências para a sociedade e para o meio ambiente. Os debates da mostra Ecofalante USP visam estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O debate de hoje tem por base o filme A Campanha contra o Clima, um filme dinamarquês lançado em 2020 e dirigido por Mads Elizøe. Ressaltamos que os ODS abordados pelo filme são o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir o filme, aqui vai a sua sinopse. Em 1988, o mundo se preparava para agir contra as mudanças climáticas, mas então algo aconteceu. Algo que levou à crise climática, a qual o mundo despertou somente hoje. As maiores petroleiras do planeta foram as primeiras a detectar o aquecimento global, mas, em vez de agir, lançaram uma campanha que há 30 anos atrapalha o combate à emergência climática, semeando dúvida onde antes havia unanimidade, um modus operandi que vai encontrar, anos depois, o seu maior aliado na internet, as redes sociais e os algoritmos. Sobre a 5ª Mostra, no total, são 25 eventos presenciais e online organizados por diversos grupos da USP, compondo a sua programação, que está em andamento e irá até o dia 27 de outubro desse ano. Maiores informações podem ser acessadas no site da SGA, www.sga.usp.br. Para os webinários do USP Sustem, elaboramos um breve questionário que disponibilizaremos através de um link no chat para que os participantes possam colaborar com a nossa pesquisa, preenchendo o mesmo e garantindo a emissão de seu certificado de participação nessa atividade. Para compor hoje o nosso debate, temos 2 convidados muito especiais que integram o conjunto de pós-doutorandos do programa USP Sustem. Pesquisadores com grande conhecimento e experiência relacionados à temática da sustentabilidade econômica. Apresentando os nossos convidados, teremos, primeiramente, Thaís Diniz, doutora em Economia Aplicada pelo Instituto de Tecnologias LIGO, da Irlanda, pesquisadora em Comércio, Sistemas Alimentares, Sustentabilidade e Economia Aplicada, com foco em questões ambientais. A principal área de pesquisa é a economia ecológica e ambiental, com ênfase em modelagem econômica e econometria, para análise de políticas e cenários climáticos, comércio internacional e sustentabilidade. Também compondo, temos o Alexandre de Aguiar, doutor em saúde pública pela USP e possui experiência como docente, orientador de cursos de graduação, de pós-graduação, e é pesquisador em instituições de ensino superior e realiza pesquisas públicas e privadas. Investiga também sobre diversos temas ambientais, como sistemas e ferramentas de gestão ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e gestão de áreas protegidas. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados e a todos os participantes, e nesse momento eu passo a palavra para a Thaís Diniz. Thaís, a palavra é sua. Obrigada, Amanda. Boa tarde, todo mundo. Ela fez uma super apresentação aí. Obrigada.
também comentou um pouco sobre o filme, né? Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre ele. Um filme que é recente, né, de 2020, trata de alguns temas que estão relacionando economia e meio ambiente e clima, e eu vou tentar trazer alguns elementos que eu reuni para a gente conversar sobre isso. Primeiro, eu acho que a questão das evidências foi o que mais me chamou a atenção, assim, porque o filme fala muito sobre os negacionistas, os céticos, e como que a negação à ciência tem pautado o debate por muito tempo. Digo por muito tempo porque eu acho que nós chegamos num momento onde não tem mais para onde você fugir, né? O próprio IPCC, o filme relata que foi reunido lá em 1988, que é quando também o tema começa a surgir, né, no debate, é mais forte, e o IPCC, que é um grupo de pesquisadores sobre o clima, que se reúnem de tempos em tempos para fazer uma análise a partir das evidências científicas sobre a ciência física do clima, sobre mitigação, sobre potenciais estratégias que podem nos ajudar a, de certa forma, reduzir esse impacto e evitar maiores danos no longo prazo, curto, médio e longo prazo. E o relatório do IPCC já vem falando há alguns anos sobre as evidências serem claras sobre os danos irreversíveis que a atividade humana econômica tem causado ao ecossistema, ao planeta. No mais recente dos relatórios, esse consenso ele fica ainda mais forte, e convido todos a olhar os 3 documentos, né, que o IPCC produziu. E é interessante que no filme, lá em 2004, com esse debate ascendendo sobre o clima, toda essa mídia em cima, negando os fatos, negando as evidências, a Naomi, uma professora se não me engano, Harvard, já tinha tentado entender se havia ou não um consenso sobre as ações humanas, as atividades econômicas estarem gerando esses impactos climáticos, aquecimento global. E ainda assim, alguns anos depois, a gente continua vendo algumas pessoas, enfim, alguns representantes, negando a existência desses fatos. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí, falando um pouco sobre as mudanças climáticas em si e a relação com a economia, como elas são geradas, né? Como que elas são internalizadas na discussão da economia, eu acho que 2 conceitos aqui, o conceito de externalidade, que a gente tem bem forte na economia mais clássica, assim, convencional, a gente tratar o problema das mudanças climáticas como um problema de externalidades negativas, que nada mais é do que os danos ambientais que vão sendo causados por as atividades econômicas, que também estão associadas a um determinado padrão de consumo, e de produção e de consumo, que acabam gerando esses danos não contabilizados pelas empresas. Então, as empresas, elas têm um processo produtivo que gera um impacto ambiental, seja através da forma que elas extraem os recursos naturais, seja no seu processo de produção mesmo, ou na geração de lixo, mas esses danos ambientais, eles não estão sendo contabilizados nos seus custos, nos seus preços, e na falta desse valor de mercado, a atmosfera, que é um bem público, que é de acesso livre, né? Nós temos um planeta só, uma atmosfera, acaba causando um sobreuso desse bem, se a gente quiser tratar como um bem, né? Então, acho importante a gente ter esse conceito muito claro,
porque o crescimento econômico, e por crescimento econômico, eu chamo de o crescimento da produção e do consumo material, né, a partir dessa transformação dos recursos, ele gera um impacto. Então, quanto maior, a não ser que você tenha ali um processo de, eu esqueci o termo em português agora, mas é decoupling, e tecnologias, né, que possam ajudar a diminuir essa associação entre uma produção que é intensiva em poluição, em emissões, e crescimento econômico, a tendência natural, a princípio, sempre, ao longo dos anos, e nesse contexto que o debate no filme se coloca, a tendência era a gente associar, né, o crescimento econômico às emissões. E aí eu chego num outro ponto que eu acho muito interessante, que é por que as empresas, então, elas negam ou elas, de alguma forma, dão suporte para, por exemplo, pesquisas, que é o que o filme também trata, o papel da academia na geração desse conhecimento e como que elas estão financiando, por elas eu chamo as empresas que no filme são as petroleiras, enfim, as empresas que estão associadas a essa energia fóssil, né, esse combustível fóssil, produção de combustível fóssil, que é um dos principais determinantes, né, na geração de emissões, por exemplo. Então, essas empresas elas estão atuando junto às academia, a academia, gerando conhecimento, e elas concentram, o filme traz muito isso, né, que elas acabam concentrando, elas já sabiam que os danos eram irreversíveis e que em um curto prazo de tempo nós começaríamos a ver esses resultados. E é interessante o paralelo que se faz com a indústria do tabaco, que por muito tempo a indústria do tabaco teve ali negando, né, a associação entre o impacto na saúde e o seu setor, a sua produção, até que, quando não deu mais para procrastinar, né, nessa decisão política de regulamentar, de passar a adotar medidas, enquanto não teve solução, eles lutaram contra isso. Então, me parece pelo filme que a ideia é trazer exatamente esse paralelo, né, de que as empresas que têm um conflito de interesse ali, elas vão ser as mais impactadas por medidas, né, elas acabam tentando prolongar. Quanto mais tempo demorar para que a gente tenha medidas de mitigação, estratégias de redução dessas emissões, melhor é para elas do ponto de vista financeiro econômico mesmo, né? E aí chega num ponto que eu acho muito importante, que é onde a gente está, né? Tem toda uma questão política que é sendo debatida, que o filme toca ali, né? Por exemplo, tem um trecho que eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Climate change represents a complete victory of the left. Então, tem algumas pessoas, alguns representantes que entendem que as mudanças climáticas acabam sendo como uma forma, um projeto para enfraquecer o capitalismo, né? Quando, na verdade, a gente está vendo, minha opinião, a gente está vendo que as empresas elas vão se adaptando também. A gente tem um processo aí bem grande das empresas adotarem práticas de meio ambiente, governanças, o ESG, né, que a gente está tá vendo aí crescendo em todo lugar, empresas tentando medir seus impactos ambientais, muitas vezes sem muitas métricas, que sejam comparáveis. Então, existe um esforço, eu imagino, né, na minha opinião, isso tem muito a ver com o fato de ter chegado esse momento que não tem mais para onde correr, por uma estratégia de mercado, de marketing, de investimentos, as empresas acabaram migrando para esse espaço. E aí eu acho que uma pergunta que se fica, né, eu tenho visto muito isso na literatura, até que ponto esses esforços eles são suficientes, porque tem muitos autores que eles acabam trazendo evidências de que ainda não é suficiente, né? Então, toda a distração que foi criada
por muito tempo, de se prolongar a adoção dessas medidas, ela está sendo muito bem sucedida, porque a gente não sabe até que ponto todas as evidências que o IPCC traz, as metas do Acordo de Paris, tudo que está sendo discutido é alcançável, porque a gente demorou tempo demais para poder entender que a gente precisava ter uma ação efetiva para combater as questões relacionadas ao clima. Acho que é isso. Falei um pouco já, meu tempo foi, não foi? Ah, ótimo, Thaís, perfeito. Eu acho que é excelente, assim, as considerações, as colocações. Eu acho que o filme traz muito exatamente isso, essa discussão sobre o negacionismo. E outro ponto, outro conceito que é fundamental que o filme traz também, que é um aspecto da natureza da ciência, é a questão da neutralidade da ciência, né? Então, a ciência, muitas vezes, ela é vista como uma verdade absoluta, mas existem várias outras influências e interesses que muitas vezes elas permeiam as decisões e os direcionamentos da ciência e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, não se evidencia, né? Não percebe o quanto que isso às vezes está enraizado, está atrelado ali, como a Thaís falou no filme, retrata muito essa presença e essa infiltração mesmo dessas empresas dentro das próprias universidades, dos grandes institutos de pesquisa por todo o mundo. Então, muitas vezes isso prejudica aquela credibilidade que é tão absoluta, que é tão assim vista na ciência como algo intocável, como algo realmente neutro e que não tem essas influências, né? Então, realmente, a neutralidade da ciência é um ponto que o filme traz de forma muito sutil, mas, assim, ao mesmo tempo, muito claro, né? De demonstrar que tudo tem que ser questionado, que a gente tem que realmente pensar, né? Tem que, lógico, ter essa consideração como algo legítimo e algo muito importante, as pesquisas que vêm da academia, as pesquisas que vêm aí dos grandes institutos, mas, infelizmente, principalmente depois da era da sociedade do capitalismo, a era do consumismo, muitas coisas acabaram sendo distorcidas e acabaram ali criando outros mecanismos que ficam invisíveis e que as pessoas, muitas vezes, não se dão conta e não percebem o quanto que isso é forte, essas influências econômicas e políticas, né, como a Thaís pontuou também, e que vão ali direcionar como que vão ser as tomadas de decisões, como que o que vai chegar ao público, né, essas manipulações. E aí no filme é até assim gritante, né, até chocante perceber algumas falas de comunicadores que não têm esse estudo, não têm esse entendimento, mas são excelentes em oratória, são excelentes comunicadores, são jornalistas assim com um poder de persuasão incrível e que por muito tempo assumiram essas posições de liderança no quesito dos discursos e das informações relativas às mudanças climáticas, e isso acabou dominando por muito tempo aí a mídia e os principais veículos, né, de informação, e a população acabou sendo influenciada por isso também. E isso acontece hoje com relação a vários fatores, e assim, ainda, né? E a gente está em 2022, e como a Thaís falou, existe uma urgência ambiental em diversos fatores, e a mudança climática é algo que hoje é percebida de outra maneira, mas que, como a Thaís falou, existe um passivo gigantesco em relação a isso, que as pessoas, às vezes, não conseguem ter essa dimensão do quanto que realmente isso demorou para ter sido constatado, para ter sido visualizado pela população e pelas autoridades, que muitas vezes as autoridades também acabam sendo influenciadas por esses grandes poderes, principalmente econômicos, né? Na sociedade que a gente vive, infelizmente, o capitalismo ele trouxe isso de forma muito incisiva na sociedade, esse domínio muito grande do poder econômico em cima de outros fatores, do fator científico, do fator político, e muitas vezes essas instituições de grande poder econômico acabam realmente direcionando questões que vão influenciar a sociedade de forma muito determinante. E aí vem
o fator das questões das mudanças climáticas, que são, assim, algo muito grave, né? É muito gritante o impacto que isso gera. E aí a Thaís falou sobre esses relatórios, né, esses dados mais recentes. Nas pesquisas eu tenho observado na literatura que realmente os danos estão cada vez mais severos e as condições realmente hoje têm sido levadas mais a sério, têm sido levadas em consideração de forma diferenciada, porque não tem mais como negar, é aquela velha história, né? A gente percebe isso na pele. Né? As mudanças climáticas, o aquecimento está acontecendo, as chuvas estão acontecendo de forma diferente, então, assim, locais que antes eram supostamente protegidos de desastres, de catástrofes naturais, hoje em dia já estão começando a apresentar indícios da possibilidade desse tipo de desastres e catástrofes, né? Então, assim, regiões, por exemplo, eu sou moradora do Rio de Janeiro, moro na cidade de Niterói e vivi lá durante mais de 30 anos na minha vida, e mês passado, não, tem uns 3 meses mais ou menos, né? Teve uma chuva de granizo em Niterói, no Rio de Janeiro, então é uma coisa que, assim, nunca ninguém imaginou lá onde eu vivia que isso seria possível em algum momento acontecer, e está acontecendo. Então, são várias questões que a gente vai observando de forma concreta e que acaba revelando essa necessidade de medidas severas, drásticas, sérias e urgentes, como a Thaís falou. Assim, hoje, muita coisa tem sido feita pelas indústrias, pelas empresas, e baseados nesses relatórios de pesquisa, né, que têm acontecido e que são importantíssimos e relevantes para a gente realmente perceber aonde que tem que mudar e os níveis dessas condições que têm acontecido no planeta, mas ainda é muito pouco. Foi como a Thaís falou, assim, a movimentação que está acontecendo, ela é muito sutil, ela é muito pontual, né? Mas talvez não seja realmente proporcional ao dano que é causado pelas emissões. E eu acho importante também aqui, num debate aberto, que tem acesso a maior parte da população, né? A gente está tentando dialogar e buscando esse diálogo com a população. Tem que ter a noção que não são só as empresas que são responsáveis por essa produção de gases de efeito estufa. Então, no cotidiano, a gente está sendo responsável por isso em todas as nossas ações, no consumo, tanto de energia, quanto de água, quanto, né, no cotidiano, todas as atividades que a gente exerce tem ali um viés da pegada ecológica, né? Que as pessoas também não têm essa noção, essa dimensão do quanto que o cotidiano também produz esse impacto e que todo mundo ali, né, de alguma forma, teria que se preocupar com isso para reverter esse processo, né? E aí, no jornal da USP, tem uma matéria que foi publicada em maio desse ano e traz um relatório da ONU de 2021 que aponta que os indicadores das mudanças climáticas bateram recordes em 2021. E aí esse estudo ele revela, né, que justamente alguns indicadores foram assim super agravados, né, como o aumento das concentrações dos gases de efeito estufa de maneira geral e global, a acidificação dos oceanos também foi super agravada, a elevação do nível do mar, dos oceanos e das temperaturas como um todo. Então a gente vê aí as ondas de calor na Europa, né? A gente vê várias situações acontecendo e que realmente a gente percebe de forma concreta em todo o mundo uma movimentação e uma mudança significativa diante desse quesito. Então, realmente é necessária uma mobilização geral, uma mobilização da população, uma mobilização das autoridades, das indústrias, das empresas, né? Para que isso possa ser freado de forma mais efetiva e mais determinante a partir de agora, né? Porque o dano ele já é muito severo e já é nítido, já é concreto dessa forma como a gente tem observado. Então, sem mais delongas, vou passar agora a palavra para o nosso colega, o senhor Alexandre Aguiar, por favor, muito obrigada. Tá no mudo, tá no mudo. Obrigado, Amanda. Interessante, né? Cada um de nós vai pensando os assuntos, né? E eu já tinha feito umas anotações aqui, aí vocês foram falando, eu já mexi mais umas coisas, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim,
É impressionante a quantidade de informações que a gente ganha quando a gente assiste um documentário desses, né? Quanta coisa que está por trás dos bastidores, né? E que a gente não sabia, né? E que às vezes a gente até imaginava, algumas coisas se confirmam, outras não, né? Mas a coragem, né, que o cineasta tem de mexer nesse vespeiro, né? E entrevistar pessoas com crenças, né, com interesses tão diversos e tão diversos do seu próprio, né? Como é que você consegue a colaboração dessas pessoas, né? Eu acho que eu admiro muito isso no cineasta. Eu queria muito ter essa coragem, essa vontade, né, essa gana de chegar nesse ponto. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda coisa é que, assim, quando eu vejo o filme, alguns assuntos chamam a atenção para mim, e são assuntos que têm uma ligação, que acho que é o que eu queria falar aqui, né? O primeiro é o papel da ciência na sociedade, né, como base para a tomada de decisão, inclusive de decisões econômicas, né? E qual é o papel que a percepção de risco tem na relação entre essas duas coisas, né? Esse assunto de gestão de risco, eu acho que é um assunto que está muito presente quando a gente fala de mudanças climáticas, e acho que ele explica muito da resistência que algumas pessoas têm, né? E acho que dá muitas dicas de como a gente pode falar para as pessoas para gerar a vontade política de tratar o problema. A primeira coisa, então, em termos do papel da ciência, que, assim, ninguém, ou pelo menos pouca gente, né, duvida da importância de a gente ter uma boa base científica para tomadas de decisão, né, para elaboração e implementação de políticas públicas. A gente passou agora a história da pandemia, né? Acho que isso teve bem no assunto, né? No caso das mudanças climáticas, a gente vê até no filme, né, um dos entrevistados dizendo assim, puxa, mas mudança climática é até bom, né? É bacana, porque aumentando a quantidade de gás carbônico vai aumentar também a produção de vegetação, né? Nós teremos um planeta mais verde, né? Então, tentando, né, fazer uma ginástica retórica ali para tentar defender o interesse dele, com base em alguma coisa que ele enxerga como ciência, né? O que ele, pelo menos, tenta vender como ciência, né? Quando a gente fala, por exemplo, de efeitos como o degelo das calotas polares e o degelo dos topos das montanhas, né, a gente mexe na economia, né? O degelo das calotas polares libera recursos minerais, libera terreno, né, para ser explorado. Você transforma nas montanhas áreas que não eram acessíveis, por exemplo, para turismo, né, passam a ser acessíveis, né? Então você gera interesse imobiliário, né? Então, assim, a gente falar que as mudanças climáticas só trazem prejuízo para todo mundo, isso não é verdade, né? Então, acho que uma das questões é a gente, como ciência, né, conseguir produzir informação que ajude a entender esses interesses, né? Eu lembro sempre, acho que para vocês, talvez isso não seja claro, acho que eu sou mais velho que vocês, na final da década de 70, o filme do Superman, né, tinha o vilão era o Lex Luthor, e o Lex Luthor, o plano dele era exatamente roubar uns mísseis nucleares para estourar na falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, é uma falha geológica, né? E ele queria afundar a parte que era atualmente terreno, para trazer o mar aonde ele tinha comprado um monte de terreno barato, porque ali ia virar praia, ele ia construir um monte de resort e ganhar dinheiro com terrenos que ele tinha pago baratíssimos, porque atualmente eram terrenos de deserto, né? Então, quer dizer, inclusive nesse sentido, tem um livro chamado O Estado do Medo, né, que é um livro do Michael Crichton, o autor do Pacto dos Dinossauros, e ele era um negacionista, né?
ele era um negacionista das mudanças climáticas. E ele escreveu um livro em que os vilões eram exatamente os ambientalistas, né? Provocando catástrofes para justificar a sua crença nas mudanças climáticas, né? Então, acho que assim, a gente tem um pouco de papel como cientista, né? Produzir informação, divulgar informação para isso, né? Quando o filme fala que os cientistas são maus comunicadores, isso é verdade, né? Eu acredito muita importância hoje em dia ao jornalismo científico, né? A gente, hoje em dia, tem vários jornalistas que trabalham com essa questão de sustentabilidade, mudanças climáticas e tal. Esses caras têm um papel importantíssimo, eles fazem uma coisa que a gente não sabe fazer, né? E aí, assim, a gente tem que ter informações também para tratar o que a gente chama, então, de justiça climática. O que é a justiça climática? Né? É a gente equilibrar, né, os interesses de quem está ganhando, né, com as mudanças climáticas, né, ou que ganhou com a emissão de gases de efeito estufa no passado, né, com os interesses de quem sai perdendo nessa história, né? Então, tem os países insulares, né? Isso, né, com certeza vão perder, mas aqui no Brasil, por exemplo, se você pegar ali na região de Vitória, no Espírito Santo ou na Grande Vitória, você tem perdas assim bilionárias, trilionárias em patrimônio, né, que possivelmente vai ser perdido por causa da subida do nível do mar, né? Isso é verdade para o Recife, isso é verdade para o Rio de Janeiro, isso é verdade para a cidade de Santos, né? Então tem um monte de lugares. Agora, como você proporciona, por exemplo, lugar para as pessoas que moram ali, né, irem morar? Como você proporciona emprego para as pessoas que trabalham ali, terem onde trabalhar, né? E os estudos já mostram que quem é que é mais atingido, né? São os negros, os pobres, as mulheres, né? E a gente precisa produzir informação, né, que seja teoricamente, pelo menos, neutra, né? Porque na medida que ela vai ser usada para essa mediação, se ela não for neutra, ela vai ser imediatamente rechaçada, por um dos lados, pelo menos, né? E aí que vem a história do filme, né? Quem é que financia a pesquisa, né? E aquela história, aquela teoria da conspiração, de que isso é uma coisa da esquerda para destruir o capitalismo e tal, aquela história toda, né? E a gente vê que hoje ainda tem gente que pensa exatamente assim, né? E aí, veja, não interessa o quanto a gente, nos nossos estudos, se preocupar em ser neutro, em ser objetivo. Sempre vai ter alguém, né, para quem as nossas informações são más notícias, né? E eu efetivamente não acredito em ciência neutra, né? O pessoal da física moderna já fala isso, né? Em física moderna, né, a posição do observador determina o resultado do experimento. Quando a gente está falando de questões de economia, de política, mais ainda, ciência social aplicada, como é que você fica neutro? Né? Você tem os seus valores, o próprio cientista tem os seus valores, né? É quase que inconsciente, mesmo que ele tente ser o máximo possível, ele vai fazer uma entrevista, né? O entrevistado sabe aquilo que ele quer ouvir, né? Agora, não quer dizer que a gente não precise fazer o esforço, né, para produzir a informação científica melhor possível, né? E aí vem uma última característica da ciência, da informação científica, que eu acho que é determinante de muito que a gente discute a respeito do negacionismo e tal, que é a questão de que o conhecimento científico ele é sempre desafiável. Porque se ele não for desafiável, não é ciência, é religião, né? Então, é sempre o melhor conhecimento que eu tenho daquele determinado assunto naquele momento, né? Sempre pode sobrevir um conhecimento que não necessariamente vai negar aquilo, mas vai ser mais amplo, né? Se você pegar em termos de física moderna, a teoria da relatividade ela não é uma negação da física de Newton,
né? É que a física de Newton é um caso particular da teoria da relatividade, em que as velocidades são muito baixas em relação à velocidade da luz. Né? E aí, na medida em que o conhecimento científico, né, ele avança, as pessoas têm a impressão que ele está mudando toda hora. Né? E aí, tem gente que perde a confiança. Mas... Né? Poxa, ovo antigamente era super negócio que dava colesterol, não sei o que, não podia comer. Né? Hoje as dietas, né, para emagrecer recomendam ovo. Né? Então, na medida que essa informação, né, muda, né, as pessoas também perdem um pouco a confiança. Né? E aí isso gera reações do tipo a evolução que teve a reação em relação à mudança climática. Né? A primeira reação é, não existe mudança climática. Vocês estão errados. Né? O tempo muda, né? Um dia chove, outro dia não chove, um dia está mais quente, outro dia está mais frio, o negócio de mudança climática não tem nada a ver. Aí você vai que prova que não, tem mudança climática, olha São Paulo, antigamente tinha garoa, hoje não tem, antigamente não tinha chuva de 80 a 100 milímetros no mesmo dia, hoje em dia tem uma vez por ano pelo menos. Né? Então, tem mudança, beleza. Mas aqui as mudanças não são naturais, elas, né, aliás, não são humanas. Né? A questão é o planeta Terra está sempre mudando. Antigamente, né, era mais frio, hoje é mais quente. Né? Então, não é humano. Né? Aí vai que você ganha segurança, mais evidência. Né? Não, legal, você me convenceu, tem mudança climática, mas elas não são necessariamente ruins. Né? Mais carbono na atmosfera, então vai ter mais vegetação, então isso é bom. Né? Aí você convence que elas são ruins. Né? Vai ter refugiado climático. Né? Não, tudo bem, eu entendo que elas sejam ruins, só que é muito caro. Imagina o custo que tem para combater isso. Né? Aí a gente tem que entrar na economia e mostrar qual é o tamanho do prejuízo. Né? Quanto custa não combater as mudanças climáticas? Né? Então, acho que isso tem a ver com a nossa própria segurança. Né? Eu acho que na década de 70, quando se começou a falar mais seriamente da questão de mudanças climáticas, né? Quando se olhou o experimento de medir a concentração de carbono numa ilha lá no meio do Pacífico, não sei o quê, né? Isso estava começando, não se tinha tanta certeza. Olha, tem uma suspeita, vamos pegar mais evidência. Né? E hoje, cada vez mais, os métodos científicos usam estatística. E estatística é aquilo. Você pode estar 99,99% de chance de você estar certo. Tem 0,001% de chance de você estar errado. Né? E a gente usa muito estatística para o conhecimento científico hoje em dia. Né? Então, tudo isso gera dúvida nas pessoas. Né? Tanto a evolução normal, a evolução da nossa segurança, o uso da estatística, né? Gera insegurança na sociedade. Né? E é um assunto difícil, né? É difícil mesmo. Como é que a gente faz para convencer as pessoas? Né? E que a informação científica, né? Embora ela tenha mudado, ela é boa, né? Embora a gente tenha os nossos valores, ela é confiável, né? Ela tem o mínimo de viés possível. Né? E claro que quem fala isso pela primeira vez, né? Tem o ônus do pioneirismo. Né? Galileu, né? Copérnico, Giordano Bruno lá atrás, quando falaram que, olha, não é o Sol que gira, é a Terra que gira. Né? Quanto que eles sofreram? Né? Quando a gente fala que tem mudança climática, é a mesma coisa. E veja, não é porque isso foi tratado a primeira vez lá na década de 80, né, que hoje a gente não tem o mesmo problema. Né? Poxa, o ano passado, foi ano passado, no outro ano, que teve uma queimada na Amazônia e a fumaça chegou aqui no centro-oeste e no pedaço do sudeste, né, por conta dos rios aéreos. Né? As pessoas não acreditavam. Não, como é que pode um vento desse tamanho e tal? Aí você vai e explica, poxa, esse é o mesmo vento que traz a umidade da Amazônia para cá. Se a gente desmata a Amazônia, né, não tem mais essa umidade para a gente fazer agricultura. Olha só, a agricultura do centro-oeste, do sudeste, né, dependem dessa umidade que vem da Amazônia. Né? Você sabe quanta gente tem essa informação? Um monte de gente que tem. Né? Então, isso é novidade para muita gente.
E aí é um pioneirismo que não é necessariamente o pioneirismo do cientista, mas é o pioneirismo de você chegar na pessoa e falar uma informação para ela pela primeira vez. Assusta. Né? Dá medo. Né? E muitas vezes a reação das pessoas a essa informação ela não é racional. Né? Ela é ditada pelo psicológico. E a gente que é cientista não sabe mexer com isso. Né? Aí é que leva vantagem o pessoal da comunicação, como está no filme. Né? O cara que é marqueteiro, que é vendedor, né? O cara... Né? Então, assim... E aí a gente que é cientista faz o quê? A gente aprende a se comunicar, a gente deixa de ser cientista para passar a ser comunicador, né? A gente é difícil, né? Difícil mesmo. E aí, desculpa, quando a gente fala de consequências negativas das mudanças climáticas, né? E que essa consequência não necessariamente é imediata, né? No começo não era imediata, hoje a gente já sente os efeitos, né? Mas tem vários efeitos que ainda são futuros, né? Tem efeitos que a gente não sabe, aquilo que falou no filme, né? Qual a probabilidade de acontecer? Né? Tem alguns efeitos que ainda tem uma probabilidade de acontecer, com mais ou com menos intensidade. Está falando de gerenciamento de riscos aqui. Né? E o gerenciamento de risco tem duas partes. A primeira parte ela é técnica, que é a nossa parte. É a parte de calcular os modelos de temperatura, os modelos climáticos, né? De estimar as perdas econômicas. Né? Essa é a nossa parte, uma parte que eu chamo de técnica. Né? Quem vai perder, quem vai ganhar. Agora, tem uma outra parte que é o que a sociedade faz com essa informação. Né? Aquela pergunta, quanto custa lidar com isso? Né? Quanto nós estamos dispostos a gastar com isso? Isso não é decisão nossa. Né? E acho que essa é um pouco da angústia do cineasta. Né? Porque ele tem a informação, né? Mas ele não tem como interferir na realidade. Né? Essa interferência na realidade é política. Né? E a decisão não é sempre racional. Né? Eu costumo usar o exemplo de uma loteria. Né? Então, assim, você vai jogar na Mega Sena, tem gente que não joga. Eu tinha um colega que era estatístico, ele falava, cara, de nenhum que eu vou jogar, a chance de ganhar é tão pequena, você só vai perder. Né? Agora, tem gente que joga, como eu que jogo, faz uma fezinha lá de um jogo por semana, tá? Aqueles R$4, R$4,50. Né? E tem gente que joga 100, 1.000. O prêmio é exatamente o mesmo. O risco para qualquer um que joga é exatamente o mesmo. Mas as pessoas têm sentimentos e reações diferentes em relação a isso. Isso é exatamente igual em relação às mudanças climáticas. Né? E aí tem uma questão importante, o Zygmunt Bauman falava disso. Né? A percepção de risco depende de o quanto eu estou próximo da situação. Então, quando eu falo um risco climático, né, do futuro, né, é muito difícil as pessoas perceberem esse risco. Né? Tanto que muitas vezes a gente vai trabalhar com questões climáticas, com comunidade. Né? Uma questão importante me conte a sua história climática. O que é a história climática da pessoa? Alguma coisa que tenha na vida dela, que ela já percebeu. Por exemplo, que aqui em São Paulo antigamente tinha garoa, hoje não tem, que antigamente não tinha chuvas tão fortes, agora tem. Né? Que lá em Santa Catarina, né, não tinha ciclone tropical, agora tem. Que um determinado lugar na praia, né, por conta das mudanças climáticas, o rio está mudando, e aí o formato da praia está mudando. Né? Então, conforme a pessoa está próxima de uma realidade dessas, ela percebe melhor o risco. Né? E o segundo elemento importante é a assimetria de informação, que é uma coisa que os economistas gostam de falar. Né? Quer dizer, quem tem mais informação gerencia melhor o risco. Quem tem menos informação não tem como gerenciar o risco. Né? Inclusive em relação ao conflito de interesses. Né? Tanto do lado da empresa, né, que financia e faz propaganda e tal, né, quanto do lado do próprio cientista, de ter os seus valores, né, e ter as suas crenças, inclusive políticas, né, como é que ele percebe o risco. Né? É claro que eu, como cientista, se eu percebo uma coisa mais arriscada do que outra, eu vou ter muito mais
vontade de pesquisar algo que eu sei que tem um risco, porque eu vou querer contribuir para a sociedade para gerenciar, do que uma coisa que não tem risco. Né? Então, por exemplo, verba para pesquisa, né, tem a ver com isso. Onde está o maior risco? Né? Ou onde está o maior potencial de solução? Né? E isso nem sempre é absolutamente racional. Até porque pesquisa a gente não sabe onde... A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Senão não é pesquisa. Né? Então, de novo, é o risco da pesquisa. Né? Então, a gente falando o tempo todo de gerenciamento de riscos. Né? Agora, como é que a gente constrói a vontade política de trabalhar isso? Né? Tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do ponto de vista das políticas das empresas. Hoje você tem esse assunto, né, o ESG, né, essa forma de enxergar, né, a atuação das empresas, muitas empresas grandes, mesmo médias, inclusive pequenas, também estão querendo, né, entrar nesse negócio, entender como é que é esse negócio de ESG, tem que ficar fazendo relatório. Aí os investidores querem saber, né, como é que é. Por quê? Porque é o meio ambiente, a sociedade, e a governança, que é a tomada de decisão. E quando eu falo tomada de decisão, tem muito de risco envolvido nas decisões. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, da barragem da Samarco, né? Quer dizer, ela estava sob risco por conta de um problema de engenharia da barragem. Né? Quem decidiu que esse problema era para ser resolvido posteriormente? Né? Isso é um risco. Né? Quem decide a respeito do risco de a gente postergar as novas formas de energia? Né? Porque no Brasil, né, a gente ganhou na loteria com o pré-sal, né? Um monte de petróleo e tal, não sei o quê. Né? Quem foi que resolveu, né, que a energia fotovoltaica na década de 10, 15 anos atrás não era para ter incentivo fiscal? Por quê? Porque precisava vender o petróleo. Né? Quer dizer, nós estamos assumindo um risco. Qual é o risco? O risco de postergar a ação climática. Quem decide esse risco? Né? Então, assim, você gera vontade política na medida em que as pessoas percebem o risco. Né? Nessas duas partes. Ter a informação, né, e o que ela sente a respeito daquela informação. Eu acho muito bacana que o filme usa essa linguagem. Né? Mas ele trabalha muito isso. Né? Eu acho que isso é o que me... Achei bem bacana. E dá essa possibilidade, né, da gente conversar sobre todos esses assuntos. Perfeito, Alexandre, muito bom, excelente. Assim, realmente, vários olhares, né, e várias perspectivas, várias composições aí para a gente refletir e que são super relevantes e pertinentes mesmo para a gente considerar esses fatores, né? Esse fator urgência, esse fator das consequências, esse fator de quem está sendo influenciado, de quem está sendo afetado diretamente ou não, né? E da gente ter essas análises, né? E justamente, como o Alexandre colocou, o campo científico ele é feito de hipóteses e de investigações, né? Então a gente vai buscando essas respostas, mas elas estão em constante mudança, estão em constante renovação, inovação, e realmente você saber como vai caminhar esses posicionamentos, né, políticos e econômicos, né, e o quando que vai tomar determinada decisão ou não, é super complicado na sociedade, porque também depende desses fatores que a gente está comentando aqui, depende do fator da divulgação, e a divulgação científica tem um papel crucial nesse sentido, e aí que vem a importância do jornalismo científico, igual o Alexandre pontuou, porque a maioria das pessoas acaba tendo um conhecimento muito raso acerca desses fatores, muitas vezes até pesquisadores da área ambiental sobre especificamente as mudanças climáticas não têm dados tão significativos e uma visão tão concreta sobre essas necessidades, sobre essas urgências e todos esses fatores que estão envolvidos, né? Que realmente você tem muitos atores que acabam
sendo influenciados por essas questões. Tem a população que, teoricamente, o intuito da ciência é justamente atender ao bem-estar comum, né? E tem isso como premissa e como prioridade, e existe uma intenção justamente de solucionar essas questões e esses problemas para ter a garantia, né, das gerações futuras, como um conceito básico do desenvolvimento sustentável, é garantir justamente isso, mas é muito mutável, né, como o Alexandre colocou. Então, a gente tem aí algumas questões que não ficam tão em evidência, tão claras, surgem novas evidências e novas questões, como um apontamento de um grupo de pesquisadores do ciclo ártico, já que o Alexandre pontuou também essa questão do degelo das camadas polares, né? Que talvez fosse possível, isso aí é uma super hipótese e inovação que foi trazida recentemente por esse grupo de pesquisadores, eu li um artigo recentemente sobre isso, falando sobre a possibilidade de que a intensificação desse degelo das camadas polares pudesse despertar, como se fosse, né, liberar algumas bactérias e vírus que pudessem afetar a humanidade a nível pandêmico, como foi a questão do Covid. Então, existem situações e contextos que surgem de maneira inesperada, como foi a própria pandemia do Covid-19, que ninguém esperava por isso, ninguém estava preparado para isso, e que a ciência vai buscando ali mecanismos para solucionar e para direcionar, né, de forma que possa realmente mitigar esses impactos e ali criar soluções para que a população seja o menos afetado possível, né? Mas é super complicado porque, como mostra o próprio filme, né, existiam corpos técnicos dentro das próprias empresas petroleiras que já tinham indicados, já tinham percebido essa questão das mudanças climáticas, mas isso foi adiado e foi, assim, de certa forma, ali desenvolvido de forma como algo que pudesse ser adiado. Pode falar, Thais, levantou a mão aí, então fica à vontade. Obrigada, Amanda. Na verdade, eu fui ouvindo você, fui ouvindo o Alexandre, e eu também, Alexandre, fui anotando aqui algumas coisas. Algumas você foi falando, outras eu fui pensando, isso aqui é interessante falar. Eu acho que pensar em como a gente mitigar é muito importante. Mas, diante das evidências e do que a gente, na prática, já está observando, acho que já a gente está numa outra fase. E a fase agora é pensar em como se adaptar, né? Talvez entre aí um pouco dessa questão da gestão de crise também, Alexandre, porque parece que a gente vive uma situação quase que constante de um cenário de crise, né? Eu também li alguns artigos recentemente, estava escrevendo um artigo sobre carnaval, o impacto de não ter tido carnaval, e, enfim, acabei colocando umas coisas sobre gestão de crise, porque a editora pediu, e aí, lendo essa literatura, para mim ficou muito claro que é iminente, que podem acontecer outras crises a níveis globais, como a que a gente sentiu agora com a pandemia, mas muitas vezes puxados por questões climáticas. Então, eu acho que a gente tem que estar mais preparado para adaptar do que a gente está atualmente. E aí, puxando a questão dos ODS, né, que também é tema aqui da mostra, eu acho que a gente estava falando bastante sobre a ação contra o clima, né, o que tem sido feito, o que não tem sido feito, quem são os atores, mas do ponto de vista de instituições, pais, como garantir, né, que essas novas situações a nível pandêmico não se instalem, como garantir que existam regras para que tanto as empresas possam ser melhor direcionadas, né, cobradas nesse sentido, e também pelo lado do consumidor, das pessoas, da sociedade civil. Como que a sociedade civil pode ser mais participativa nesse sentido? Os relatórios do PCC trazem, por exemplo, a questão da demanda, né? Como que a gente muda os hábitos alimentares? Como que isso também, de certa forma, contribui para a gente comprar de uma agricultura familiar, entendeu? Reduzir nossa pegada. Então, ao invés de, sei lá, importar um produto, eu vou comprar da empresa local ali. Enfim, algumas estratégias que
todos os atores que fazem parte dessa economia, elas possam ser ativos nesse processo, inclusive o governo. E aí a gente poderia até entrar nessa discussão sobre a comunicação, né? Até que ponto a gente consegue ser efetivo nessa comunicação dentro dessa instituição pública, governo? Até que ponto a gente consegue levar propostas claras e propositivas mesmo de conseguir levar esse debate para essas instâncias? Me parece que a gente caminha a passos muito lentos, sabe? Nessa agenda, dentro desse debate de política pública. Tem coisas, obviamente, surgindo, não vou nem entrar no contexto político que a gente está vivendo, mas eu acho que esses espaços a gente precisa ocupar melhor. Inclusive, na hora de escolher, né, um representante, esse foi um filtro meu, na hora de escolher um representante para deputado estadual, por exemplo. Quem que está ali tentando levar propostas que incluísse não só questões de mulher, né, defesa de direitos de mulher, mas também questões ambientais. Então, nós temos um papel importante e essas instituições também têm que ter representantes lá para que a gente consiga comunicar eventualmente através deles. Eles podem ser nossa voz, que às vezes, como sociedade civil, a gente não consegue chegar nesses espaços. Essas empresas têm poder demais, às vezes. Eu vejo, por exemplo, na questão da alimentação, né, tem toda uma literatura, uma discussão aí sobre como que o lobby acontece nesses espaços. E com as mudanças climáticas, também tem interesses econômicos envolvidos. Então, não só na academia a gente precisa tomar uma certa atenção, né, de como que esse debate ele é levado, mas em outros espaços também que acabam sendo espaços mais práticos, né? E a gente, às vezes, fica muito na teoria, na literatura. Então, eu tenho visto muito a necessidade da gente fazer essa conexão entre a ciência, a academia e esses espaços políticos. Eu acho que a gente ainda está muito desconectado, entendeu? Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Thaís, perfeito, muito bom. E justamente o senso comum, ele é o principal inimigo desse senso crítico, né? E as pessoas não tendo acesso a essas informações, não investigando, e não tendo essa noção, e não tendo essa articulação, essa conexão entre todos esses setores, realmente vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil disso se implementar de maneira prática, né? E aí vou até utilizar a física aqui, como o Alexandre utilizou, e falar que o princípio básico é o da inércia, né? Então as pessoas tendem a manter o mesmo estado que elas continuam, né? Elas querem continuar daquela mesma maneira. Então gerar essa mudança de hábito, gerar essa mudança de pensamento é um processo lento, gradual e muito complicado. Por isso que é tão necessário a gente buscar alcançar cada vez mais esses espaços, tanto a ciência, né, alcançar a população, quanto alcançar esses espaços políticos e realmente ter uma legitimidade, uma notoriedade em relação a esses tópicos e realmente buscar essas mudanças e essas maneiras, né, de mitigar e de transformar essa realidade, essas práticas de maneira mais efetiva. Então, muito bom essa colocação da Thaís, para a gente tentar entender e pensar um pouco sobre tudo isso também. Alexandre levantou a mão, pode falar, Alexandre. Eu vou deixar a fala do Alexandre agora, depois a gente vai para o bloco de perguntas, que a gente tem algumas perguntinhas aqui para a gente enriquecer também o debate, pessoal. Tá no mudo, Alexandre. Thaís, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. A boa notícia é que a gente já percebeu esse problema, né? Que a gente precisa ocupar os espaços políticos, né? Para disseminar a informação, né? Vai ter resistência, você viu que na Covid teve, né? Então, essa percepção já existe, né? A má notícia é que esse processo é um processo que leva décadas. Ele é muito mais lento do que o que a gente gostaria e do que a gente precisa para enfrentar as mudanças climáticas, né? E para acelerar as tecnologias de adaptação, por exemplo, né? Se preocupar com coisas como o sumiço de certas espécies alimentícias,
por conta de mudanças climáticas, né? A necessidade de a gente adaptar os cultivos às novas condições climáticas, e é isso aí, a gente tem que ocupar espaço, a gente vai sempre ficar frustrado, porque sempre é mais lento do que a gente gostaria, mas a gente não pode desistir. Perfeito, Alexandre, perfeito, muito bom, é isso aí, tem que ter essa perseverança e essa crença, né, de que realmente faz a diferença, né, seja aqui nos nossos espaços de diálogo, de discussão, sejam nas nossas investigações, no nosso trabalho, e a gente tem que buscar, né, essa contribuição constantemente e tentar estimular, né, motivar as pessoas a quererem também colaborar, contribuir no seu cotidiano. Então, assim, eu sou suspeita para falar, que eu sou da área de educação ambiental, né? Então, esse é um trabalho constante na minha realidade, mas é complicado mesmo, mas tem que ter essa determinação, porque não tem outro caminho, né? Não tem outro jeito, a gente tem que se manter firme nesse sentido. E indo para as perguntas, eu queria perguntar para vocês um tópico que também está em voga e que está crescendo cada vez mais e que tem a ver com toda essa temática da sustentabilidade econômica e juntamente com as mudanças climáticas, que é o mercado de carbono. Eu queria que, dentro da expertise de vocês comentassem um pouquinho de como funciona esse mercado de carbono hoje em dia, tanto a nível nacional quanto internacional, e em que sentido essa questão do mercado de carbono influencia esse aspecto das mudanças climáticas e contribui. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Eu vou primeiro? Tá. Esse assunto eu tenho trabalhado bastante com ele, né? Eu acho que antes de tudo é importante dizer que eu acho que existe uma confusão em massa, assim, sobre o tópico mercado de carbono em alguns sentidos. Principalmente, assim, num contexto de Brasil, né? A gente fala muito de mercado de carbono, a gente não sabe de que mercado de carbono a gente está falando. Tenho sido procurada por algumas pessoas para perguntar, né, sobre o mercado de carbono, e, basicamente, a gente tem duas formas de adotar o mercado de carbono, que seria um mercado voluntário, que é o que a gente tem no Brasil, né? Está associado ali à questão de removedores de carbono, de floresta, né? Que é um mercado voluntário no sentido de as empresas se comprometem voluntariamente a adotar projetos, né, e comercializar créditos de carbono, enfim, tem toda essa relação que ela é voluntária. E tem do outro lado o mercado de carbono que ele é regulado, que existem regras institucionais, sabe, regulatórias mesmo, para que aqueles setores que façam parte desse mercado, eles possam reduzir. A gente tem uma diferença de tipo de crédito, por exemplo. Mercado de carbono regulado, você tem um direito para emitir, enquanto o outro quase como se fosse um crédito que compense, eu esqueci a palavra exatamente disso, mas você está compensando alguma emissão que você emitiu, e não é um limite que você impõe, que é diferente de quando você tem uma regulação, e a gente não tem. A gente vê um movimento em países no mundo para adotar mercado de carbono regulado. Na literatura, a gente tem o conceito de um mercado, eu vou tentar traduzir, porque eu também não sei qual é a audiência que está aqui, mas no estilo limitar e comercializar, que esse é o tipo de mercado regulado onde você bota um limite, você tem uma regra específica para que os setores que façam parte desse programa, eles só possam emitir até aquele limite. Nesse caso, a maior parte das empresas, dos setores que acabam sendo incluídos nesse mercado, pensando nas experiências internacionais, são os setores de energia, o setor de indústria intensiva em energia. Isso porque a matriz energética de outros países tende, de modo geral, a ser mais suja do que a nossa.
Então, existem algumas oportunidades ali de abatimento que fazem com que seja economicamente bom, né? Nós temos o caso do mercado europeu, que já existe há muito tempo, é um mercado consolidado, existem regras. Nós temos o caso da China, que recentemente adotou um mercado regulado, depois de passar por alguns anos de projeto piloto em diversas províncias no país. Nós temos na América Latina o México, que também está com um projeto piloto de mercado de carbono, e esses são mercados de carbono regulados. O mercado de carbono voluntário, ele se enquadra muito num contexto de Kyoto, começou lá no Kyoto, que tinham algumas, esqueci a palavra que é em português, provisões, a tradução, sei lá, provisions, enfim, tinham algumas ferramentas, alguns critérios ali. Regras, obrigada, Alexandre. Existiam regras que possibilitavam que alguns projetos fossem feitos em países em desenvolvimento, como o Brasil, como a China, e que esses créditos eles podiam ser usados por países desenvolvidos para cumprir a sua meta. Então, tem todo um contexto aí internacional, né, desses acordos internacionais, onde você decide regras e você aceita fazer parte disso, assim como a gente tem no protocolo, no Acordo de Paris agora. O ano passado eles levaram essa discussão do mercado de carbono. A ideia é que se inclua nesse mercado de carbono tanto créditos de remoção, né, de carbono, quanto esses outros créditos de limite mesmo, e tem dentro de um contexto nacional, que aí cabe a cada país adotar ou não medidas, né? Aí eu vou dizer, respondendo a sua última pergunta do papel disso, né? Eu acho que dentro de um pacote de política climática, faz muito sentido a gente ter o mercado de carbono como estratégia, né? Eu acho que é um pouco complicado só a gente apostar demais num mercado de carbono voluntário, acreditando que as empresas, elas naturalmente vão adotar tecnologias mais limpas, vão reduzir suas emissões, e aí o que sobrar, aí elas, né, participam do mercado de carbono voluntário para remover esses gases. Eu acho um pouco arriscado a gente apostar nisso. A gente ainda está andando muito devagar nessa questão de mercado de carbono regulado no Brasil. Teve um projeto que o Banco Mundial financiou, várias instituições aqui no Brasil participaram. Spoiler, a conclusão do relatório vai no sentido de que é interessante a gente ter um mercado de carbono regulado, estilo cap and trade, como a literatura chama. Claro, considerando também que nós somos um país que tem a floresta amazônica, que, enfim, é um país com muita floresta, então, assim, é interessante que a gente tenha esses outros créditos também sendo contabilizados. Mas a minha preocupação é a gente apostar muito nisso. E para finalizar, sobre essa fala, não só pensando no Brasil, mas pensando no mundo, todas essas literaturas que falam muito sobre o uso da bioenergia, né, a produção da bioenergia com captura e estocagem de carbono, por exemplo, que tem sido usada muito nos cenários do IPCC, nos cenários de modelos integrados, e existe toda uma discussão sobre até que ponto isso é factível, a gente apostar todas as nossas fichas, por exemplo, nesse tipo de energia, que também usa terra, até que ponto a gente pode apostar num mercado voluntário, pensando num mundo que a sua população tende a crescer, e aí a gente tem um conflito de uso da terra para a produção de energia, para a floresta, para a produção de alimentos. Então, acho que tem vários componentes aí que eles devem ser muito bem analisados, mas nenhuma política por si só resolve o problema. Eu acho que a conclusão é essa. A gente tem que olhar a melhor forma de ter um desenho de política de um mercado de carbono, por exemplo, que faça um melhor uso, né, das nossas, utilizando o conceito de vantagens comparativas, não é o melhor, mas assim, que a gente consiga incorporar isso nessas políticas, mas sem achar que isso vai salvar o nosso país, o nosso planeta, enfim, de modo geral, assim.
Perfeito, Thaís, muito obrigada. Eu acho que diversificar é uma palavra fundamental, né? Diversificar estratégias em todos os âmbitos aí, principalmente na área ambiental, é fundamental, né? Alexandre, por favor. Só pegando esse gancho aí, eu gosto muito daquele ditado que diz assim: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Mas assim, às vezes o pessoal acha que quer achar uma solução mágica que ela vai resolver tudo, né? E por quê? Primeiro, porque é mais fácil, né? Quando faz uma coisa só, né? Segundo, porque muitas vezes está associado a um mercado. Então, uma solução que é predominante, né, ela vai gerar mais dinheiro do que uma solução que às vezes é usada, às vezes não. Né? Então, acho que essa é uma questão importante dos mercados. Né? Eu fiquei muito triste quando, em 2008, quando teve a crise financeira do Lehman Brothers, o preço da tonelada de carbono despencou. A coisa estava, parece que andando, né? Foi mais ou menos nessa época, um pouquinho depois que eu fiz o curso de validador de inventários de gás de efeito estufa, de verificador, né? Mas então eu estava nessa pegada. E aí o negócio esfriou, né? E uma das coisas que esfriou foi efetivamente o Lehman Brothers, porque ninguém tinha mais dinheiro para, né? Ninguém ia colocar em algo que ainda era uma commodity arriscada, né? Era, sei lá, como é o Bitcoin hoje, né? E continua sendo. Tem uma outra questão que é uma barreira muito importante para os mercados de carbono, que é o custo de transação. Para você ter crédito comercializável, você precisa ter uma contabilidade de carbono dentro de uma regra, né, e que não seja autodeclarada, que seja algo validado por uma terceira parte. Né? Isso custa muito dinheiro. Né? Quer dizer, quando a gente falava no tempo do protocolo de Kyoto, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, vou fazer um projeto aqui de um aterro ou de um reflorestamento, isso aqui, mas quanto custa fazer a contabilidade do carbono desse negócio? Você ia ver, um dia não. Né? Porque requer especialista, requer, às vezes, levantamento de informação que não existe. Hoje em dia já tem mais. Né? Mas, de qualquer forma, é um custo que é proibitivo para empresas pequenas, por exemplo. Então, esse é um dos desafios. Né? Como é que a gente diminui o custo de transação de você fazer uma contabilidade confiável do carbono, a ponto de você conseguir emitir um título, que é o crédito de carbono, né? Que você pode comercializar. Né? Quer dizer, você tem que ter um lastro. Né? E esse é um dos desafios, claro. E aí você tem um outro desafio, que é a questão de padrões. Né? Hoje você tem, por exemplo, o GHG Protocol, um padrão muito conhecido de inventários, né? O uso principal, né, de informação geral para a sociedade, mas muita gente usa para justificar a neutralidade de carbono. Né? Então, você tem... Agora, existem outros métodos. Né? Como é que eu comparo o crédito gerado num método com o crédito gerado num outro método? Será que ele é... Né? E aí você tem questões, como é que eu contabilizo a agricultura? Os americanos vão dizer, não, tem que contabilizar aquilo que é capturado pela agricultura. Aí a gente fala assim, a gente tem muita floresta madura. Floresta madura, teoricamente, é carbono neutro, né? A mesma coisa que ela produz, ela respira e tal. Então conclusão, floresta madura não dá crédito de carbono. Pronto. Você incentivou todo mundo a desmatar primeiro para depois reflorestar. Né? Então, assim, ainda tem muitos dilemas. Eu acho que é absolutamente urgente, né, e absolutamente prioritário a gente acelerar o conhecimento a respeito disso, acelerar as negociações a respeito disso, para que essa jossa comece a funcionar. Porque é uma das ferramentas, efetivamente. Ela não vai resolver tudo, né, mas é uma ferramenta que a gente precisa ter. Perfeito, Alexandre. Eu acho que são muitas questões, né, que a gente fica refletindo, mas que é o que ainda, né, o que já funciona em relação à questão da busca por esse equilíbrio das emissões, né? Então, por isso que a gente pensa muito sobre a questão do mercado de carbono e hoje em dia, assim, ainda está
muito defasado diante de tudo que, né, já foi feito na sociedade, mas ainda é uma coisa que já se consolidou como uma estratégia, né, como uma ferramenta, como o Alexandre pontuou, e que as pessoas estão conhecendo mais agora, né, por mais que já exista há certo tempo, que já esteja consolidado, é algo ainda novo e não pode ser considerado como a única solução, né, como vocês pontuaram. Pode falar, Thaís, por favor. Eu acho que isso que o Alexandre disse é muito importante. Eu até tinha comentado, em algum momento eu olhei para cá para ver se eu lembrava em que hora que eu falei, mas acho que foi sobre o ESG, porque até mesmo por uma questão de ESG é interessante você ter métricas boas, né? Eu trabalhei junto com uma startup que estava desenvolvendo uma ferramenta, uma tecnologia, né, para mensurar isso. A princípio era tempo real, depois, enfim, eles passaram a mudar um pouco a estratégia para outras coisas, mas, enfim, a ideia deles é produzir, por exemplo, esses relatórios para empresas e tal. E aí, uma coisa que eu percebi, e eu venho percebendo, eu faço alguns cálculos de pegada de carbono, coisas nesse sentido, e me parece que essa é uma questão muito central mesmo, né? A gente não sabe comparar. A empresa ela pode gerar um relatório, dependendo do jeito que ela, de que relatório ela vai publicar, a gente não sabe exatamente o que ela está considerando, né? Então, existem muitas limitações nesse sentido. E aí, o que eu queria adicionar em relação ao que o Alexandre falou é que, claro, a gente tem que sempre colocar aí numa perspectiva financeira econômica de país em desenvolvimento, de país de renda média, que é diferente desses países, por exemplo, a Europa, que tem já um mecanismo regulado de mercado de carbono, e dentro desse mecanismo regulado existem regras, tem o MRV, que é mensuração, report e verificação. Então, assim, existe... Dependendo de como você coloca esse mercado, eventualmente você, né, se for um regulado, por exemplo, você vai precisar dessas regras muito bem estabelecidas, de um agente regulatório, de um sistema que tenham regras explícitas de como tem que ser feita essa contabilização. E talvez essa seja um pouquinho da dificuldade com o mercado voluntário. Não questiono essa coisa a questão do custo, né, de implementação, porque realmente acaba sendo um pouco custoso. Mas aí eu acho que uma coisa interessante que pode vir a acontecer é essa, de certa forma, ajuda, pressão, talvez, do próprio Acordo de Paris, né? Por a gente ter, dentro desse acordo, regras que permitam isso. Então, provavelmente, eu imagino, né, que vão se adotar métricas para que seja comparável, como que um país ou outro está gerando essas emissões. Então, talvez esse know-how que exista por aí, a gente consiga trazer do ponto de vista de gerar, né, de mensurar melhor as nossas emissões. A gente não sabe, muitas vezes, se está considerando escopo 1, que são as emissões diretas da empresa, está considerando escopo 1 e 2, que é diretas e de uso de energia, e está considerando essas duas e o escopo 3, que são as emissões indiretas dessa empresa. Então, fora que tem todas as fronteiras, né? Você não sabe se está pegando de lá do berço até o final. Então, tem muitas coisas aí que realmente é uma dificuldade de implementação que a gente vai enfrentar, eu acho, para ser comparável, para que seja factível. E, claro, eu vou bater nessa tecla, porque eu venho ouvindo muita coisa sobre o mercado de carbono e sempre pensando no mercado voluntário. Sem metas específicas, fica muito difícil você só acreditar na bondade do setor industrial, ainda mais quando a gente assiste um filme como o que a gente assistiu, que tem interesses econômicos por detrás, interesses políticos. Então, eu, Thaís, imagino que precisam ter medidas mais diretas, menos voluntárias e mais concretas, para que essas empresas se movimentem mais. Não é suficiente o que elas estão fazendo.
Perfeito, perfeito, Thaís. Alexandre levantou a mão, quer fazer mais alguma colocação, por favor? Microfone, microfone. Eu queria retomar um pouco a história do filme, né? Para que a gente tenha um mercado funcionando, eu preciso ter uma de duas condições. Ou as pessoas estão todas acreditando na mudança climática, acreditando que vale a pena o esforço, todo o esforço que é gerar o mercado. Para gerar o mercado, você tem que, né, criar a lei ou criar um mercado voluntário que também tem suas regras, né? O GHG Protocol não é um mercado, mas é um sistema de relato que pode gerar questão de informações de neutralização, então, mas é voluntário, mas tem regras, né? Né, então, assim, ou você tem todo mundo, né, focado e com vontade política para o mesmo lado, né? Ou você consegue dizer, e talvez essa seja a grande vantagem do mercado, né, que mesmo quem não acredita vai achar uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vai falar, bem, eu não acredito muito nesse negócio de mudança climática, tá? Para mim é tudo baboseira. Mas é um negócio que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Então tá bom, então eu vou lá. Acho que essa é uma das vantagens possíveis, né? De a gente fazer. Por quê? Porque no filme é isso, né? Ainda naquela época era difícil convencer, tem os interesses, e ainda hoje tem, né? Quer dizer, você pegar, por exemplo, o setor automotivo, né? A transição para o carro elétrico vai ser tanto mais rápida quanto mais as empresas perceberem que dá para ganhar mais dinheiro com o carro elétrico, né? A grande esperança que a gente tem hoje é que na Europa, pelo menos, o preço do carro elétrico, pelo menos da parte que é diferente, né? Carro elétrico, carro comum, por volta de 2024, 2025, já vai estar igual o mesmo preço. Então, a partir de 2026, teoricamente, vai ficar mais barato ter um carro elétrico do que um carro comum, né? Então, eu acho que essa é uma outra alternativa que a gente não pode esquecer, né? Uma vez eu li um artigo, não lembro o nome do autor, mas ele fez uma projeção de que nos Estados Unidos seria possível trocar todo o sistema de transporte para carbono neutro até 2050. Agora, quem vai ganhar dinheiro com isso e quem perde dinheiro? Pois é, eu acho que a ciência e a tecnologia vem demonstrando, né, que existem as possibilidades, já é possível fazer muita coisa, né, fazer a transição das empresas, né, dos veículos, como o Alexandre está apontando, mas aí vem os interesses, né, que o filme trata muito bem e que... Quem é que ganha, quem é que perde, porque o cara que fabrica bateria vai ganhar, né? O cara que fabrica sistemas anti-explosão, porque os combustíveis são todos inflamáveis, vai perder, né? Do mesmo jeito que se a gente olhar na Amazônia, né, quer dizer, quem é que ganha desmatando a Amazônia, né? O pessoal da soja. Quem que é a soja, né? É o fazendeiro grande, o vendedor de máquina agrícola, o vendedor de agrotóxico, né? E quando você põe a floresta em pé, né, mesmo que você prove que ela dá mais dinheiro do que plantar soja, né, a questão é quem ganha dinheiro. Porque o cara que vende máquina agrícola não vai ganhar dinheiro com plantação de açaí, café agroflorestal, guaraná, ele não vai ganhar dinheiro com isso. Nem o cara do agrotóxico, né? Quem vai ganhar dinheiro com isso é outra turma, né? Então, acho que essa questão mudanças climáticas e as questões econômicas, né, tem muito a ver com isso, né? Aí a gente volta na questão política, questão de interesse. E aí, assim, o negócio do ESG, tem empresa que vai levar o ESG a sério, que vai falar assim, olha, efetivamente, né, se a gente não gerar valor compartilhado, que é a linguagem que está sendo usada, né? Quer dizer, não gerar valor só para o acionista, né? Tem que gerar valor para a sociedade também. Então, se a gente não fizer isso, a gente, no longo prazo vai morrer. A empresa, o CNPJ morre, né? É essencial para... E tem gente que acha que não, que isso é marketing. É nosso papel ficar de olho nisso, né? E ver, né,
quem são os nossos amigos e quem são aqueles que a gente tem que, né, que chamar a atenção. Muito bom, Alexandre. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Um direcionamento aí que vai ter que acontecer de alguma maneira, né? Mas vou fazer mais uma pergunta. A gente está caminhando para o final já da nossa atividade. O tempo passa, a gente nem sente, né? Que a gente vai se envolvendo aqui no debate e a gente já está caminhando aí para o tempo final. Eu vou fazer mais uma pergunta, aproveitando o gancho da fala também do Alexandre, né? Eu gostaria de saber a opinião dos dois, como especialistas, em relação a justamente essa mobilização, né, da população, das empresas, das autoridades, com relação à temática das mudanças climáticas de modo geral e com relação a esse entendimento, né, de acordo com esses dados mais atualizados, e qual seria uma estratégia para otimizar e para buscar aí essa mobilização de forma mais efetiva e de forma mais contundente para que realmente haja uma contribuição, uma colaboração mais efetiva nesse aspecto, desse tópico tão importante que são as mudanças climáticas. Qual a visão, né, e a opinião de vocês do que poderia ser um diferencial para essa mobilização maior, tanto da população quanto desses outros atores envolvidos, para realmente ser, né, um apelo efetivo que existe, né, essa urgência e essa necessidade de ações mais eficazes nesse âmbito. Eu até tinha me esquecido de falar sobre uma questão, e aí eu vou aproveitar que você fez essa pergunta, porque eu acho que, fazendo link com o que o Alexandre tinha falado, sobre os resultados, né, sobre essas incertezas em relação aos impactos das mudanças climáticas, acho que é importante a gente saber que, assim, até os efeitos disso, eles são sentidos de forma diferente entre os setores, né? Então, cada setor, ele é impactado, por exemplo, ele deu o exemplo da agricultura, né, que realmente existem vários estudos falando sobre como a agricultura ela pode ser impactada. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que até essa mobilização, ela vai depender de setor para setor. Tem sido, se não me engano, foi dia 13 de setembro, foi aprovado na União Europeia uma medida, eu não sei, assim, como que traduz isso, mas é due diligence. São regras, quase que de certa forma, banindo... É o devido cuidado. É difícil traduzir, mas a melhor tradução que eu vi foi devido cuidado. Devido ao europeu, sofra algum tipo de sanção, enfim. E eu acho que isso vai ser uma primeira coisa que eu vi no Twitter esses dias, sou twitteira, gente. Eu vi alguém, não sei se foi a Cátia Abreu, enfim, falando sobre isso. Eu acho que, por exemplo, para o setor agropecuário, essa pode ser uma motivação bem forte, né, para a mudança, assim, da sua visão sobre como que pode atuar perante as mudanças climáticas. E eu acho que cada setor vai entender de uma forma diferente o seu papel, né? Tem várias medidas, várias fontes alternativas sendo estudadas, né? Tem sido falado de hidrogênio, de várias coisas, aproveitamento energético, por exemplo, de resíduos, que eu acho que é super interessante. Então, eu acho que, setorialmente falando, tem mobilizações diferentes acontecendo sobre como aproveitar, usar as mudanças climáticas e o que a gente vem sentindo que está acontecendo como uma oportunidade, né, tecnológica, de melhoria, que vai trazer esse benefício de longo prazo, esperamos, do ponto de vista climático. Do ponto de vista da população em si, da sociedade civil, eu acho que tem alguma movimentação, eu acho que as pessoas gradualmente têm se tornado mais conscientes. Acho que talvez exista uma diferença de nível de renda também, e talvez seja interessante a gente tentar entender como chegar nesses outros espaços, né, nessas pessoas que não têm tanta informação, como que a gente chega nelas, e aqui talvez respondendo a sua outra pergunta, eu tenho participado de um programa de política alimentar
que trabalha com algumas organizações e tem algumas pessoas que trabalham no advocacy. E tem outras pessoas que trabalham nessa comunicação de mídia, né, sobre política alimentar. E eu vejo que existe uma movimentação bem legal em relação a isso. Então, eles estão se apropriando, por exemplo, das redes sociais, que é uma coisa que até na eleição a gente está vendo muito forte aí, que tem um impacto. Então, eventualmente, campanhas, que é o que, por exemplo, essas instituições fazem, campanha de conscientização, propostas, programas como de educação mesmo ambiental, até sua área, né, Amanda? Acho que esses ambientes aí, eles precisam ser também ocupados e as pessoas consomem isso. Então, é tentar descobrir uma estratégia, eu imagino, para chegar nelas e identificando quais são as barreiras, quais são os desafios, né, para que elas também adotem. Vou dar um exemplo aqui, minha mãe não está me vendo, mas eu vou mandar o vídeo depois. Alguns anos atrás, eu moro em São Paulo, minha mãe mora aqui também, minha mãe falava que eu morei em Araraquara. Em Araraquara, eu fui para lá em 2008, tinha reciclagem, cooperativas que passavam na rua, eu achava isso o máximo. Eu vinha para São Paulo e falava, mãe, você precisa separar o seu lixo. Minha mãe falava, mas aqui não passa. E aí, quando veio, se não me engano, foi no governo do Haddad, alguma coisa assim, passou a começar o carro de lixo, de coleta seletiva, passar. Minha mãe recicla, minha mãe separa o lixo dela. Então, eu acho que, assim, é uma mistura de educação ambiental com políticas, com campanhas, assim, de conscientização e também de políticas, né? Eu acho que pode ser uma política pública direcionada de conscientização, né? Ou de melhorar essa estrutura, dependendo, claro, do que a gente está falando, de mudança climática, de impacto ambiental e etc. Mas, assim, tem talvez uma ação coordenada, sabe, para que a gente consiga levar mais essa informação para onde ela não chega, muitas vezes porque, enfim, diversos motivos. Mas eu colocaria essa direção como uma possibilidade. Perfeito, Thaís. Pode falar, Alexandre, fica à vontade, pode falar. Microfone. Lembrando uma coisa que a Thaís falou, a história do devido cuidado com aquilo que a gente compra, né? A indústria siderúrgica tem bastante oportunidade também e um risco, porque a Europa também vai sobretaxar o aço que não for de baixo carbono. Sim. Aí baixo carbono não na formulação do aço, porque o aço tem aço de baixo carbono na fórmula dele, mas que tem uma pegada de carbono mais baixa. Né? E isso efetivamente já está mobilizando as siderúrgicas brasileiras. A gente, felizmente, a nossa matriz energética e a nossa miséria, né, que leva a índices de reciclagem muito altos em alguns materiais em relação a outros países, né? Acho que não é o caso do plástico, por exemplo, não é o caso de resíduo urbano, mas os resíduos industriais, né, essa parte de metálicos, o mercado é bem forte. Né? Eu acho que tem 3 linhas estratégicas importantes. Né? A primeira é a gente, naquele sentido de trazer a informação mais para perto, né, falar das mudanças climáticas de hoje. Nós não podemos ficar falando, é porque daqui a 50 anos a temperatura vai aumentar 2 graus. Isso não faz o menor sentido para as pessoas. Né? Nós temos que falar... Eu, por exemplo, tenho, né, nas aulas que eu dou, nos cursos que eu dou, né, tem lá um gráfico, aquele negócio, o gráfico da chuva em São Paulo. Né? Chuvas de 80 ou 100 milímetros, que são aquelas chuvas que dão inundação. Em 1930 não tinha. Né? 1960 tinha não sei quantas por ano, hoje tem, né, ou por década, né, tinha 2, 3 por década, hoje tem, todo ano tem. Né? Isso não é mudança climática? Claro que é. E as pessoas sentem, né? Elas têm todo o problema urbano por causa disso. Né? Enquanto a gente estiver falando de mudança climática daqui 10, 30 anos, as pessoas não vão acreditar na gente. A segunda coisa é a mudança de hábitos tem que estar associada também à mudança dos modelos de negócio. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender também a comunicar com as empresas, porque
o maior medo de um diretor ou de um dono de empresa, quando a gente chega e fala de sustentabilidade, é dizer que para ele assim, o seu negócio é insustentável, você vai ter que mudar o que você faz. Né? E quando você vai dizer assim, olha, você troca lâmpada por lâmpada LED, você muda o modelo da janela, muda o modelo da telha, né? Põe aqui uma estação de reciclagem, desenvolve um fornecedor para reciclar o seu resíduo, até aí está tudo certo. A hora que você fala assim, olha, você não vai mais vender esse negócio, vai ter que alugar. As montadoras já estão se ligando nisso, né? Mas a gente tem que procurar modelos de negócio, né, que estejam em linha com o combate, né, com a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. E a terceira coisa é o discurso político. Né? Não adianta a gente negar. A maioria das pessoas comprometidas com as questões ambientais e as mudanças climáticas são de esquerda. Porque são pessoas ligadas nos benefícios coletivos. Né? Com pessoas inclusivas, né? Não individualistas. Né? Tem muito ambientalista individualista. Fala assim, não, né? Eu quero deixar o mundo bom para os meus filhos. Para os outros, não sei, mas eu quero que o meu filho tenha um ar bom para respirar. Isso é individualismo, isso não é esquerda. Mas nós precisamos ter capilaridade em todas as tendências políticas, porque enquanto isso for um assunto da esquerda, né? Não, eu estou dizendo, não é porque eu concordo com o cara do filme. O cara do filme falou que era uma grande conspiração da esquerda para acabar com o capitalismo. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas enquanto isso estiver concentrado do lado de cá, vai ter resistência. Nós precisamos ter capilaridade, né? Se não na direita radical, né? Pelo menos na direita que dá para conversar. Né? A gente tem que ter essa capilaridade. Senão a gente... Né? Senão a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Para mim, essas são a educação ambiental faz parte, mas a educação ambiental eu coloco como um subproduto dessa coisa de falar das mudanças climáticas de hoje. Né? Acho que isso, para mim, é educação ambiental. Que, na verdade, assim, tem muito a ver os 3 pontos que você está falando com a questão da linguagem, né? Como que a gente adequa a nossa linguagem para conseguir comunicar melhor para o cara de negócios, para a pessoa, né, sociedade civil, para os acadêmicos, para os políticos, independente de que se você acredita, né, politicamente em medidas de esquerda ou de direita, mas assim, como você comunica? Eu acho que a gente volta para o início, né, da conversa e do filme. Talvez, assim, a chave aí está em a gente conseguir comunicar melhor o que a gente tem de evidência, o que existe, quem está sendo impactado, as possibilidades, né, para a gente lidar com o problema, as soluções que estão disponíveis agora, podem estar disponíveis no futuro, que eles podem investir no longo prazo. Acho que a gente terminou com a fala do Alexandre, que uniu um pouco do que a gente começou lá às 16h a falar. Parabéns, Alexandre. Perfeito, gente, perfeito. Eu acho que realmente trouxe esse desfecho, né, no sentido desse raciocínio que tem que permear a questão da compreensão, né, da compreensão e da união de todos os elementos, né, e de todos os setores, nesse intuito de realmente perceber as vantagens coletivas e a longo prazo, a médio e a longo prazo, porque, inclusive, economicamente, aí a Thaís trouxe o ponto da educação ambiental e também do quesito da reciclagem, né, do gerenciamento de resíduos de forma mais eficiente. As pessoas também demoraram para entender que a reciclagem, que a boa, né, entre aspas, a melhoria da gestão dos resíduos pode gerar dinheiro também, pode ser economicamente interessante, assim como a redução de custos dentro das empresas em relação a vários fatores ligados ao meio ambiente, né? Então, a sustentabilidade, os sistemas de gestão ambiental dentro das empresas tem que ter essa percepção da perspectiva de que a médio e longo prazo, inclusive financeiramente, vai ser muito interessante. Muitas vezes o investimento ele é alto, mas traz esse benefício coletivo, né, para o bem-estar geral na redução dos impactos, mas também traz financeiramente uma redução de custos em muitos aspectos. E isso não está
está assim disseminado, não está enraizado na mentalidade dos empresários, das grandes corporações e nem da população como um todo, que também na questão da economia, da utilização dos recursos, né, na redução da exploração dos recursos naturais, vai ter esse benefício coletivo, mas que também financeiramente pode ser muito interessante. Hoje em dia, essa substituição da questão das fontes energéticas, né, por energias renováveis, muita gente hoje em dia está substituindo e está aderindo à energia solar e está percebendo que realmente traz um diferencial ali no custo mensal da conta de luz, né? Então, assim, isso tanto para o empresário quanto para os indivíduos de maneira geral na sociedade, né? De maneira pessoal, eles também conseguem perceber esse diferencial. E acaba sendo, assim, um caminho, digamos assim, espera-se, né, sem volta, de desenvolvimento, de evolução, para que todos tenham vantagens em vários aspectos, né? Então, acho que esse deveria ser o futuro, né? E o caminho de mentalidade e de incorporação dessas práticas em diversos setores, né? Fala, Alexandre. Alexandre levantou a mão aí. Áudio. Microfone. Desculpa, tem alguma coisa no meu mouse aqui, porque eu estava mexendo, acho que é ansiedade aqui. Que tem eu lembrei que tem um negócio chamado O Mito de Cassandra, é uma história. Não sei se vocês conhecem, né? E a Cassandra era uma mulher muito bonita e tal, aí teve um dos deuses gregos lá, se apaixonou por ela e tal, e quis ficar com ela, né? E aí deu para ela de presente, né? Para ver se ele ficava com ela, o dom de prever o futuro. Só que ela deu uma banana para ele, né? Não quis ficar com ele, e aí ele ficou com muita raiva, porque ele não podia tirar o dom dela. Ele não tinha embora ele fosse um deus, ele não tinha esse poder. Então, o que ele fez foi amaldiçoá-la, né? Dizendo o seguinte, tudo bem, você vai prever o futuro, só que ninguém vai acreditar em você. E aí a história é que ela previu o caso do tráfico do cavalo de Troia, né? Ela falou para o pessoal, não deixa esse cavalo entrar aqui, isso é uma treta e tal, não, pelo amor de Deus. Mas ninguém acreditou nada, entendeu? E aí o que aconteceu foi que Troia perdeu a guerra para a Grécia em função do cavalo, né? Eu estou falando isso, né, para reforçar aquela história de que, como é que a gente se desvencilha da nossa maldição de Cassandra, de que as pessoas não acreditam na gente, né? A gente tem que deixar de falar do futuro, a gente fala do presente. Muito bom, Alexandre. Eu acho que... Desculpa, só porque eu lembrei, mas não tem que falar. Não, eu acho que é por aí mesmo, é parar, né, de jogar para o futuro e pensar no hoje e agir hoje também, né? Aquela história de parar a retórica, né? Eu acho que a academia a gente vive muito isso, né? A questão da retórica, das análises, das investigações, mas assim, tem que aproximar cada vez mais esses dados e essas constatações do concreto, né? E do cotidiano mesmo, de contextualizar para as pessoas e de demonstrar que isso é necessário e que, assim, cada vez mais isso precisa avançar. E é isso. Então, vou passar, agora a palavra para vocês, para a gente finalizar. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um debate riquíssimo, que a gente realmente aprendeu muito com vocês aqui hoje e certamente contribuiu muito para que muitas pessoas enxerguem a temática de uma maneira diferente. E queria realmente parabenizar e agradecer a vocês. Então, Thaís, por favor, as considerações finais. Obrigada, Amanda. Obrigada ao SGA pela organização do evento. Eu acho que ficou muito claro que isso que a gente está fazendo, esse debate aqui aberto, faz parte dessas estratégias que a gente já está começando, né, a adotar dessa movimentação, e a gente tem um papel central, né, de levar dentro do nosso espaço na academia, na universidade, onde a gente está indo numa palestra, que a gente vai apresentar um trabalho, numa conversa com um amigo. Então, a gente, né, individualmente também tem como
está presente nessa ação climática, né? E eu acho que o debate aqui contribui bastante. Para quem está assistindo, eu acho que busque informação, né? Existe muita informação disponível, existem lugares sérios que, né, que a gente está vendo no momento de fake news, que tem muitos dados surgindo aí, que a gente não sabe, né, se está certo ou não está, do que está falando. Então, procurem fontes seguras, né, procurem estar um pouco a par do que está sendo discutido quando dá, comenta com um amigo, enfim, eu acho que a gente pode começar a estar mais dentro desse movimento que é climático, ele é social, é coletivo. E é isso, deixo essa mensagem aí para todo mundo. Obrigada por ficarem até agora. Legal, eu, da minha parte também, muito obrigado pelo convite, eu adorei a conversa também. A gente vai arejando as ideias, as fichas vão caindo, a gente aprende um monte também. E é bom, espero que as pessoas... Né? Eu, às vezes, sou meio rápido com essa história, né, de que tem a ver com a física moderna, o que tem a ver com a matemática, o que tem... Mas espero que... Né, é sempre para a gente trazer uma coisa bem ilustrada, né? Porque são as conexões do mundo. O mundo, hoje, mais que nunca, é um mundo conectado. Né? O nosso conhecimento tem que ser conectado também. Maravilha, é isso mesmo. E então, dando prosseguimento à nossa finalização, gostaria de dizer que foi muito rico, esclarecedor o nosso debate, e gostaria de agradecer à USP, o USP Sustém, a SGA pela iniciativa e a oportunidade de promovermos essa atividade, a nossa superintendente Patrícia Iglesias, a coordenadora do USP Sustém, Tamara Gomes, a professora Fernanda da Rocha Brando pela condução do nosso processo, ao Jefferson, Ana Carolina e ao Leonardo por nosso suporte técnico e operacional das atividades, e, em especial, nossos queridos convidados, que foi uma atividade muito rica. Muito obrigada, pessoal, e gostaria de lembrar que teremos mais um webinário do nosso USP Sustém, que será na segunda-feira, no dia 24, às 14 horas. Então, estão todos convidados para participar também, e muito obrigada pela participação de hoje. Obrigada a você também, Amanda. Obrigado. Ótima. Obrigada.